Bom, dando início, então, aos trabalhos da manhã de hoje, inicialmente eu gostaria de prestar uma homenagem ao doutor... Deixa eu ver só o nome dos dois. Ao doutor... José Edgar de Pena Murim José Edgar. José Edgar Pena Murim Pereira. Pena com 2 N's. Pena com 2 N's, Amorim Pereira. E Pedro Bernardes de Oliveira, que assumem na sexta-feira os cargos de presidente e como é que é? De presidente e de vice-presidente e corregedor regional do Tribunal Regional Eleitoral de Minas, né? Então, eu vou passar para você, eu vou até passar para o WhatsApp mesmo, porque aí fica mais fácil para você, tá? Ops, eu vou passar o aí, Mônica, convite. por favor, aí inclua o nome do doutor, põe nominalmente todos da turma e aí é o seguinte, você manda para mim por e-mail que eu assino e encaminho, tá? E te mando aqui. Vitor da 9ª turma, vê se vai chegar para você. Eu vou mandar o convite que eu esqueci de trazer, mas eu mandei aqui para o WhatsApp. Ok, obrigado. Okay? Então, dando início aos trabalhos da manhã de hoje, ao senhor secretário para o pregão dos processos, observada a ordem regimental. Inicialmente, agradeço rapidamente, o doutor Alexandre está me substituindo em gozo de férias, então dou as boas-vindas a ele e vamos lá aos trabalhos. Processo número 7 da pauta, é o RO número 1995-2014-013. Relator, doutor João Bosco Pinto Lara, revisora, doutora Mônica Sete Lopes. Secorrente São Sabrina, Coelho, Leão, Alvarenga e Banco do Brasil, S.A., recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, doutor Júlio César Valadares Dutra, pela recorrente Sabrina, 7. 7 da pauta. Tem a palavra o relator para a súmula do seu voto. Senhor presidente, é o caso de incidente de retratação e procedimento de formalização de jurisprudência. Eu com a doutora Maristela, nós sustentávamos e continuamos sustentando, porque o voto... Eu também Vossa Excelência Vossas Excelências, mas... que não cabe esse incidente em súmula. Cabe apenas, de acordo com a Lei 13.015, caberia apenas, que agora está cabendo aqui para usar um português, caberia apenas no caso de incidente de recurso revisto repetitivo. Porque a história de nos obrigar a nos morgar a súmula, isso veio numa resolução do TST. Isso não é lei. Já se questiona a constitucionalidade da lei 13.015. Já se questiona. Como se questiona também a constitucionalidade do artigo do CPC, já tem aí, me parece que a AMB vai até a inconstitucionalidade do artigo do CPC, que obriga também a obediência cega aos incidentes de recursos repetitivos. Bom, isso é outra história. O fato é que eu e a doutora Maristela, não fazíamos essa retratação. Nós não fazíamos. Como ocorre lá no STJ, na lei do STJ, que é de 2007, 2009, 2008, não sei, o próprio presidente do STJ, que é o responsável pelo gerenciamento da justiça, ele faz, a turma tem, quer dizer, o juiz tem o direito de não decidir conforme ele não quer, ele declara no processo, o presidente do STJ vai e faz monocraticamente. Isso é que ocorre no STJ, mas aqui criaram esse problema para nós. Mas como eu e a doutora Maristela fomos chamados pelo corregedor, que diga-se, concordou com a gente, pessoal, olha, vocês têm inteira razão, eu só pediria a vocês, eu não vou dizer que vou obrigar, pediria para evitar essa situação díspara aqui dentro do regional e evitar recurso de revista, eu pediria a vocês que põem o voto de vocês, pois, no entanto, por motivo de economia processual, foi o que eu fiz. Então, eu estou acatando o incidente de retratação, é o caso do Banco do Brasil da prescrição, estou aplicando o precedente do tribunal, do tribunal. Portanto, esse caso fica, portanto, negando-se provimento ao recurso do reclamado. Perfeito? Sim, excelência. A questão é da prescrição. E quanto ao mérito? Se afastou a prescrição total, teria que julgar o mérito.
isso aí a minha Flávia, uma das minhas assessoras, ela me trouxe isso. De fato, julgar o mérito, acabou. O mérito é julgar procedente o pedido. Manter, manter a sentença tá no de primeiro mérito, grau. tá jogando Tá no certo. mérito. E realmente. Não, a isso sentença implica. realmente, o mérito a tá sentença apreciada. tinha julgado, tinha O afastado a mérito pessoa tá total. apreciado aqui. A sentença tinha julgado. Tinha julgado. Eu Nós pensei que a temos sentença tinha prescrição julgado a total. prescrição total. Não. Então é negar provimento, restabelecer, quer dizer, a sentença Você tá está mantida. mantida a Então, sentença. aqui. Pronto. Bem, eu queria que seja acompanhada. Está aqui, inclusive, proposta de manter a voto. condenação ao manter. pagamento das diferenças salariais decorrentes Eu da achei que separação fosse o contrário. Se nós tivéssemos Não. modificando a o golpe sentença, tá a gente certinho. teria de julgar um Tá mérito. certo. Eu tenho a mesma posição em relação, mas só tem que eu já, por cansaço, por preguiça, já tinha aderido a isso antes, concordo inteiramente com a posição do doutor João e da doutora Maria Estela, do ponto de vista jurídico ela é perfeita, mas já tinha aderido à retratação antes disso, acompanho o relator integralmente, doutora Maria Estela. Então, prevalece a unanimidade o voto na forma proposta pelo relator. Obrigado, bom dia, bom trabalho a todos. viu? Bom trabalho. Processo número 11 da pauta é o AP número 831-2010-015. Relatora a doutora Mônica Sete Lopes, revisora a doutora Maria Estela Alves da Silva Campos. Agravante Nutri Sabor, Assessoria Alimentos Limitada e agravados Alberto Cláudio Frois, Panflora Empreendimentos Limitada e Ana Carneiro Pena Ferreira e outros. Inscrito para a sustentação oral, doutor André Schmidt de Brito, pela agravante Nutri Sabor. 11. 11 da pauta. Esse é meu? Não é meu. Eu estou conhecendo do agravo de petição, rejeitando a preliminar de nulidade da sentença por negativo de prestação jurisdicional e cesseamento de defesa e negando-lhe provimento. Com a palavra, doutor. Eminente esmagadora presidente, ilustres componentes da outra turma, ilustres representantes do TEPU, senhor secretário e demais presentes. A hipótese aqui é de uma reclamação trabalhista, de um contrato que vigiu até o ano de 2009, frustradas as tentativas de execução contra a empresa e contra seus sócios, a reclamante dirigiu a execução contra a empresa Nutri Sabor. O despacho inicial que determinou, que acolheu a sucessão, no caso é sucessão, do juiz Acó, ele entendeu que elas se encontravam estabelecidas no mesmo endereço e atuavam no mesmo ramo comercial, empresarial. Por essa razão, mesmo endereço e mesmo ramo empresarial, ele acolheu a sucessão. Pois bem, por esses dois argumentos, nós temos inúmeras decisões que a questão do endereço, no caso aqui se comprovou inclusive que não é exatamente o mesmo endereço, uma sucedeu a outra. O imóvel foi locado pela Panflor 7 meses depois que a executada saiu. Então, temos vários precedentes desse tribunal, do TST, inclusive um interessante, do doutor Paulo Maurício, que ele entende até que essa questão de você ocupar o endereço antigo de uma executada, se isso fosse razão para a sucessão, ninguém mais poderia alocar imóvel depois de outro locador com esse receio. Pois bem, aí a NutriSabor, a minha cliente, a agravante, ela entrou com embargos de execução. Nesses embargos, o juiz acolhe acrescenta mais 2 argumentos. Inicialmente, ele tinha a questão do endereço e da identidade de ramo empresarial. Ele acrescentou mais 2 argumentos que seriam aproveitamento de prestador de serviço, no caso, elas tinham um contador em comum, um prestador de serviço em comum, e a utilização de bens da empresa locatária. Esse contador, ele realmente prestou o serviço para as ambas empresas, o que a empresa sustenta mas não teve nenhum empregado, um único empregado, que passou de uma para outra. Existia uma identidade de contador. E a questão de utilidade de bens, alguns poucos bens que permaneceram no imóvel depois que ela locou, inclusive tem um acordo do TST que aborda essa questão, se você loca um imóvel e eventualmente fica alguns bens, não foi uma universalidade dos bens, foram alguns poucos. Então, em síntese, é isso. Uma reclamação de um contrato até 2009. Esse contrato se extinguiu em maio de 2009. A filial em questão, que seria esse endereço, existe uma certidão, uma ficha cadastral no processo, informando que essa filial executada foi extinta em março de 2009 e a locação só foi em 2010. 7 meses depois, ela locou esse imóvel. Não há
Nessa época, se comprovou que a executada tinha saúde financeira, nessa época que se iniciou lá a execução. Não existe identidade de sócios não existiu aproveitamento de empregado, né? A não ser essa questão do contador, que a empresa entende que isso é comum. Os profissionais prestadores de serviços, eles normalmente se especializam em áreas. Não houve essa continuidade de exploração do negócio de agora, elas são do mesmo ramo comercial. Então, em síntese, é isso. A agravante entende que, pela ausência de identidade de empresas e de sócios, ausência de continuidade na prestação de serviço, ausência de aproveitamento de empregados de uma por outra, ausência de transferência da universalidade dos conjuntos dos bens e direitos, lapso de quase 7 meses entre extinção da filial e ocupação pelo agravante do mesmo imóvel, e, finalmente, a solvência das empresas no momento da rescisão e no início do contrato de locação, ela entende que seria o caso, com a devida vênia do voto da eminente relatora, de se prover o recurso para que se, analisado sob esse aspecto da sucessão, se afastasse a sucessão, excluindo da lide a agravante. É o que se espera, com todo o respeito, repito, ao voto da eminente relatora. Por essas razões citadas pelo doutor na tribuna, eu realmente teria essa posição. Eu examinei esse processo com alguma dúvida e com muito cuidado. De fato, a questão do aproveitamento do estabelecimento por uma outra empresa, isso realmente não implica sucessão, concordo. Uma expulsão de alguns bens ou a compra de alguns bens também não, principalmente são bens... Não, o que me deu dúvida, que foi algo que o senhor não falou, foi a posição de Reinilde, essa pessoa no âmbito das duas empresas. E aquilo que os autos registram, inclusive por uma decisão proferida num processo da 10ª Região, em relação à posição dela nessas duas empresas. Essa é uma empresa que tinha vários estabelecimentos em vários lugares quando existia. E o que me pareceu foi que a outra empresa aqui, essa que está sendo executada aqui agora, ela assumiu esse acervo todo com essa pessoa como um elo entre as duas empresas. Foi por isso que eu entendi a situação. Não foi por causa do contador, porque, claro, o contador é profissional autônomo, qualquer um pode contratar. Não foi por causa da locação, porque a locação em si ela não diria nada. Um imóvel pode ser... Senão você pode salgar aquele espaço ali se for... Né, e ele não serve para alugar para ninguém mais se isso for considerado sucessão. Não foi nenhuma dessas coisas. O que me levou à convicção, né, de manter a decisão foi a posição de Reinilde em relação às duas empresas. Então, essa proposta de voto é minha, eu trouxe a outra também, porque para a questão ser discutida... Pois não. Eu até vi essa decisão nos autos, acontece que a própria parte, ela juntou, mas não alegou essa questão da Reinilde, e essa documentação que daria embasamento a essa suposta ligação, ela não está no processo. Não, eu trouxe só uma folhinha do Siscom, então como não está alegado pela parte, não. Como não existe a documentação, eu me baseei na sustentação do resto. Não, está tudo certo, exatamente o que o senhor disse. O que me parece é que, com essa situação, eu olho para esses outros elementos de uma outra forma. Se não tivesse a situação dela, eu não olharia para os outros elementos de prova com esse olhar. Ela contamina o meu olhar para as outras questões. Elas ganham uma outra feição. Posso estar errada. A gente erra, né? Mas que isso me contamina a minha interpretação desses outros elementos, contamina. Mas aí é questão de interpretação de fato. Né? Doutora Maria Estela. Eu estaria com a segunda opção. Eu acho que aqui essa questão até que é referida, o doutor fala dessa questão, isso vem realmente numa decisão... Vem uma decisão da 10ª Região, muito detalhada. Em 2000, está muito distante no tempo, por isso eu fico com a segunda opção. Ficou segunda. Doutora Olívia. Eu refleti muito sobre esse caso, mas eu estou entendendo que não tem prova concreta aqui dessa sucessão. Então, eu vou pedir vênia, relatora, mas vou eu olhei muito, tanto que eu trouxe as duas opções. Tem indícios, tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa no ar, tem alguma coisa no ar. Eu acho que pode ter. Vou dizer também, vou ter que ficar outra ideia aqui para o pessoal ver que a gente não está assim... Tem alguma coisa aí que eu não sei o que é. Sabe? Acho que não é uma situação, para mim, pelo menos, do exame não foi uma situação que eu olhei e falei, não, aqui só...
Mas, enfim. Então, prevalece a segunda opção, eu fico vencida e redijo. Muito obrigado, excelência. Nada. Redijo não, né? Ajusto lá o voto. Já está pronto. Está pronto, é. Já fez a segunda Não, opção? está tranquilo, está super tranquilo, não tem problema nenhum, está tudo bem. Pauta normal. Pauta normal agora? Então vamos lá. Agora é pauta normal dos processos físicos. Do processo número 1 ao processo número 9, de que é relator o doutor João Bosco, não vejo nenhuma divergência. Doutora Maria Estela. 9. É 1 ao 9. 1 ao 9. Doutor, de acordo, então. Do processo número 10 da pauta, eu sou relatora, doutor João Bosco é revisor. Terceira votante, doutora Olívia, é isso? Há divergência? Não, de acordo. Então, de acordo. Do processo 12 e 13 da pauta, não vejo registro de divergência. Doutora Olívia? Não. De acordo? É diferente, é. Porque tem que ver a razão. Deve ser impedimento, doutora Maria Estela. Do processo número 14, ou suspeição. Processo número 14 da pauta, não vejo nenhuma divergência. Tem uma divergência da doutora Maristela. 14? 14? Não. Ah, não. Não tem. Não, desculpa. É. Não. De acordo? Bom, agora então são os processos de que é relatora a doutora Maria Estela, doutora Olívia é revisora, doutor João, terceiro votante. Né? Processo de 15 a 17, não vejo anotação de divergência. Eu já anoto, já digo a Vossa Excelência que não tem nenhuma divergência. Só para... Bom, o 18 da pauta tem uma 18 bandeirinha é porque opção. tem opção. Doutor João, qual é do Estou com a senhor? primeira Primeira opção. Eu opção. também estou com a primeira opção. Primeira opção, doutor Olívia, unânime. Primeira opção. 19 da pauta. 19, eu estou de acordo, mas só Toma tem com ressalva de fundamentos. Então, de acordo com ressalva de fundamentos da doutora Olívia. Para quem está vendo isso aqui, a gente olha isso antes, tá? Então, aqui eu tenho um sinal com uma bandeirinha vermelha que me diga que tem divergência. Então, por isso é que vai rápido assim. Não é porque a gente está julgando sem olhar, não. É porque olhou antes, tá? Então, aí fica com... Não, é só porque tem estagiários, não tem? Então, aí só para os meninos não acharem que nós estamos na louca aqui. 20 da pauta... 20 da pauta... Aqui, na questão da responsabilidade subsidiária, eu manteria a sentença. Juros de mora, eu daria provimento, porque a tese prevalecente número 12, no mais de acordo. De acordo. Então, aí prevalece, doutora Olívia fica vencida nesses dois aspectos aí que ela apontou anteriormente, já registrados aqui no voto do sistema. Do 21 a 23, não vejo divergência. Não. O 24, doutora Maria Estela é relatora, é um APPS. Há divergência? Todo mundo de acordo? Uhum. No 25 da pauta, doutora Olívia é relatora. Eu sou segundo votante, estou de acordo. De acordo. Eu não voto, então prevalece a unanimidade. Agora, em relação aos embargos declaratórios, que estão aqui também disponibilizados, há alguma divergência? Eu não vejo nenhuma. Não. Então, os embargos declaratórios também foram disponibilizados com antecedência, ficam registrados aí como unânimes na forma do voto dos respectivos relatores. Ok? Então, agora nós vamos à pauta de PJE. Vamos votar aquele adiado da minha pauta? Vamos. Deixa eu só entrar, que hoje eu não entrei ainda, não estou lenta. Espera aí. Agora o PJE, né? Porque os advogados estavam presentes na sessão passada e não estão hoje. Então, a gente Tá. Pode. Eu lembro o que é. Senhora Presidente, eu examinei os dois, porque Vossas Excelências perceberam que me parece absolutamente normal, não tem nenhuma censura o advogado do reclamante pintou um quadro da situação, que me parece natural, e o advogado do reclamado... Eu até fiquei até aliviado quando apareceu o advogado do reclamado, porque aos ouvidos de quem estava aqui, eu estava cometendo um disparate na minha decisão, né? Porque é sempre assim. É o caso daquele gerente bancário, não há essa equiparação salarial. O que vem? Aí, como eu não tinha visto o memorial, porque ele falou que o memorial que ele tinha mostrado produtividade maior, não tem nada disso. Sabe
O que ele usa como produtividade no memorial é o PLR. Os valores pagos a título de PLR, dizendo que eram comissões. Por quê? Porque logo em seguida ele sustenta que o PLR é comissão e pede a integração do PLR no salário, ao fundamento que o banco não produziu lucros nos anos em que obedeceu a convenção coletiva dos bancários e pagou PLR. Vejam bem, Vossas Excelências, o banco não deu lucro. Ele diz aí da tribuna, não tem se dado no processo. Aí o banco, ainda que não tenha dado lucro, paga a PLR prevista na convenção. Ou seja, quando poderia não pagar ou nem deveria pagar, paga-se. Aí vem o reclamante aqui, e aí é com base numa jurisprudência que nós sabemos a origem dela, lá da 4ª região, é sempre assim. E essa jurisprudência está aqui, eu mostro para Vossas Excelências. Quer dizer, hoje não bastasse aquilo que a gente já conhece, de desrespeito à negociação coletiva, essa jurisprudência são 5 acordos que estão aqui, ó, transcritos, ou 6, lá da 4ª região, declaram a nulidade da cláusula da Convenção Coletiva dos Bancários, que nós todos conhecemos, aquela negociação nacional da CNT, declara nulidade para dizer, isso não é... Porque como a lei não permite que se integre o PLR ao salário, a lei é expressa, aí o Tribunal da 4ª Região, de acordo com essa jurisprudência, que ele cita aí, declara a nulidade da cláusula. Não, isso não é PLR, isso não é participação dos lucros, não, isso é invenção, isso é salário indireto e manda integrar. É isso que ele quer. Obviamente, quer dizer, que eu saiba, é apenas o Tribunal da 4ª Região que tem um entendimento muito especial sobre tudo, com o qual não concordo de cabo a rabo, e vem com essa história. Hora extra. Ele ganhou hora extra lá embaixo. Aí ele vem e diz o seguinte, 30% da minha atividade era externa e 70% interna. Aí vem a testemunha dele e diz o contrário. 70%. Não, 70% externa e 30% interna. E que podia sair... Rural, né? Podia sair diretamente de casa para o trabalho, para o contato com as empresas, voltar diretamente para casa. Como vai se dar hora extra no caso dele? Então, mantém íntegro o meu voto. Eu acompanho, doutora Maria Estela. Não, esse sou eu. Constou? Tá. É porque ele tinha começado na aula passada. Na sessão passada. Tá. Então, olhem lá, porque esse aí eu já tinha votado. E como eu já ouvi as... Não, tá tranquilo. Como eu já tinha visto a sustentação oral, doutor Alexandre, aí então fica mais correto, porque senão até pode dar nulidade. Né? É melhor que Vossa Excelência vote. Ajusta lá? Sim. Então tá bem. E fazer menção à sessão anterior. Fazer menção, começou na sessão anterior. O julgamento iniciado na sessão anterior. Agora, na 4ª região, aqui os acordos estão fazendo isso. Nula a cláusula que fixou o PLR, o fundamento é isso, porque, na verdade, isso é um salário travesti de participação dos lucros. Aquela? Aquela. Aquela é imbatível. Aquela é imbatível. Aquela ali não tem jeito, não. Posso? Processo número 4 da pauta é o RO número 10.339.54/2015. Secorrente São Rogério de Souza Silva Pinto e Itaú Unibanco S.A. Recorridos os mesmos. Inscrita para sustentação oral, doutora Luísa Oliveira Mascarenhas Cansado, pelo recorrente Rogério. 4. 4 da pauta tem a palavra o relator para a súmula do seu voto. 4. Estão abrindo. Também um caso bancário, ainda bem que os advogados aqui não pedem essa história de PLR. Doutor Júlio estava aí, que é um advogado até muito correto, que advogado sustentou, veio para a tribuna primeiro, que é advogado do sindicato, né? Eu falei assim, eu gostaria até que ele ouvisse essa coisa, mas ele foi embora. Há recurso das duas partes. Eu conheço dos recursos, dou o provimento parcial ao apelo interposto pelo reclamado para excluir da condenação as horas extras excedentes 8ª diárias deferidas no item A do dispositivo da sentença e seus reflexos. E eu fico vencido. Tem ainda a integração da parcela agir, onde eu já sei que fico vencido, né? Porque
a posição da maioria é contra meu ponto de vista. E nego provimento ao recurso do reclamante. Reduz o valor da condenação para R$100 mil, com custas do importe de R$2.000. É o meu voto. Com a palavra, doutora. Bom dia a todos. Excelência, muito obrigada pela palavra. Excelência, com relação à equiparação salarial, eu peço que o senhor reveja o voto e, revisto que o restante da turma o acompanhe, uma vez que restou amplamente demonstrados todos os elementos do artigo 461. Inclusive, na primeira instância, não foi concedido o pleito sob argumento de que não teríamos nos desincumbido do ônus de demonstrar que reclamante e paradigma ocupavam as mesmas funções, exerciam as mesmas funções. Nada obstante, ocupavam o mesmo cargo, o cargo tinha o mesmo rótulo. Ora, se no mesmo banco, para o mesmo empregador, 2 funcionários ocupam o mesmo cargo, presumidamente exercem as mesmas funções. E, sendo assim, o ônus de demonstrar eventual diferença de funções não era nosso, mas do reclamado. E o reclamado, sim, desse ônus não se desincumbiu. E, ao contrário, o reclamante se desincumbiu de todo o ônus da prova, inclusive este, que não nos incumbia. É que reclamante e paradigma ocupavam a mesma função para o mesmo empregador e, não obstante, não trabalhassem na mesma agência, porque na estrutura do Banco Itaú, cada agência possui apenas um gerente operacional, faziam parte da mesma equipe, participavam das mesmas reuniões e, inclusive, se substituíam entre si nas agências. Ora, como é possível presumir que havia rodízio entre funcionários que não exercessem as mesmas funções? É claro que exerciam as mesmas funções. E o banco vem com uma alegação de que o paradigma estaria apenas continuando o exercício de uma função de gerência iniciado lá no Banco Benji. De fato, o paradigma ele ocupou uma função de gerente administrativo no Banco Benji, que não é o cargo, nem funções com o qual pedimos equiparação. Ocupou esse cargo lá no Benji, que é um cargo cujas funções eram voltadas para a área comercial e não operacional, como de gerente operacional o é no Banco Itaú. E mais, depois de ocupar esse cargo, lá no Benji, o paradigma passou 12 anos ocupando outras funções na área financeira do banco. Então, ainda que fosse o mesmo cargo, o que não é, conforme restou demonstrado nos autos, não haveria como presumir uma continuidade, porque houve aí um intervalo de 12 anos entre o cargo de gerente operacional e o cargo de gerente administrativo do Benji. Então, se existe diferença de tempo de função, ela é em favor do próprio paragonado, que ocupou o cargo antes do paradigma, 1 ano antes do paradigma, ele galgou o cargo de gerente operacional. Isso tudo está amplamente demonstrado nos autos, e eu peço licença só para ler o depoimento da testemunha, que afirmou, abre aspas, que não trabalhou na mesma agência do paradigma Osanã da Silva, porém participava da mesma equipe que ele, já que o modelo também era gerente operacional. Depoente e paradigma participavam das mesmas reuniões, pelo menos uma vez por mês. O paradigma, nos últimos 5 anos, atuou nas agências Afonso Arinos, João Pinheiro, Pampulha, do mesmo porte que as agências em que atuou o depoente. E, em seguida, ela diz que as atribuições dos gerentes operacional e administrativo do Benji eram distintas, pois o último está ligado à área comercial e o gerente operacional lida com a parte operacional da agência. A segunda testemunha ela vai inteira no mesmo sentido, e eu peço licença só para ler um pedacinho do depoimento dela, que ratifica também toda essa argumentação. Abre aspas. Conhece e trabalhou com reclamante na mesma equipe, mas não nas mesmas agências, concomitantemente, uma vez que cada agência existe apenas um gerente operacional. As atribuições dos gerentes operacionais não se alteram de uma para outra agência e consistem, basicamente, em chefiar caixas, tomar conta de tesouraria, formalizar contratos, conferir formalização da abertura de contas, cuidar dos terceirizados da limpeza de vigilância, verificar o bom funcionamento da agência e administrar a agência, receber oficiais de justiça e toda a parte operacional da agência. E, em seguida, ela afirma que conheceu o paradigma, mas não chegou a trabalhar com o modelo nas mesmas agências, encontrando-se com o mesmo nas reuniões da equipe de GO. Ora, é claro que exerciam as mesmas funções,
porque faziam parte da mesma equipe e se substituíam entre si. Então, não há como negar a equiparação aí de funções que exerciam as mesmas funções e o restante dos elementos não há sequer controvérsia nos autos com relação aos outros elementos. E com relação às horas extras também, Excelência, eu peço que o senhor reveja o seu posicionamento e que revisto também a turma o acompanhe, já que restou amplamente demonstrado nos autos, e isso é uníssono na prova testemunhal, inclusive a testemunha do banco ratifica a informação de que não era possível bater o ponto corretamente. Até mesmo porque uma das funções do gerente operacional é abrir e fechar a agência. E quando abrir a agência, o gerente operacional ele tem a função de aguardar o armamento dos vigilantes, uniformização dos vigilantes, desarmamento do alarme, organização da agência, tudo isso, funções que são feitas antes mesmo que ele tivesse acesso ao ponto. E a testemunha do banco deixa isso muito claro. Quando ela afirma que, embora ela não pudesse afirmar o horário do reclamante, já que ela chegava na agência, ele já estava. E ela saía da agência e ele continuava, porque era ele que fazia essa função de abrir e fechar a agência. E, embora o ponto do Itaú seja realizado por login e logout no sistema, restou comprovado também que tinha várias funções que o gerente operacional pode fazer sem estar logado no sistema. E, principalmente, uma dessas é a primeira função que ele realiza, que é a própria abrir a agência. Então, eu peço licença para ler um pedaço do depoimento da testemunha do banco, que afirma que de 2009 a 2012, na agência do Barro Preto, a depoente, na maioria das vezes, trabalhava em média das 9 às 18h30, 19. De 2014 a 2015, na mesma agência, a depoente, na maioria das vezes, trabalhava em média das 10 às 20. Na primeira quinzena, o seu intervalo intrajornada era de 30 minutos. E na segunda quinzena, com a agência mais vazia, dispunha do intervalo intrajornada de 1 hora. O reclamante abria e fechava a agência, mas a depoente não sabe informar quais eram os horários em que essa tarefa era executada, pois quando chegava para trabalhar, o reclamante já estava atuando, e quando saía, o depoente, o autor, ainda permanecia na agência. Isso é a própria testemunha do banco falando. E, não obstante, o restante da prova oral também é inteira no mesmo sentido. A primeira testemunha dos autos afirma que, abre aspas, o horário médio de trabalho do depoente, nas agências citadas, na prática, era de 7h30 às 19h30, 20 horas, com intervalo de 20, 30 minutos. E no mesmo sentido, a segunda testemunha afirma que o responsável pela abertura e fechamento das agências é o gerente operacional, ocasiões em que há um procedimento de segurança. O gerente operacional aguarda o segurança fazer vistoria nas áreas interna e externa, depois de vestir o uniforme e se armar. E só depois o gerente operacional adentra no estabelecimento. Na saída, o gerente operacional também tem que aguardar o segurança fazer as vistorias e trocar de roupa, para só depois deixar a agência. Enquanto aguarda, o gerente operacional ainda não possui acesso ao ponto. O gerente operacional pode realizar diversas atividades sem estar logado, como arquivo, conferência, formalização de contratos, tesouraria, conferência de numerário, caixa eletrônico, receber malote, fazer a distribuição de correspondência, reuniões, etc. Ora, é óbvio que com todas essas funções, e em consonância com a prova oral, o ponto não era batido corretamente, inclusive as testemunhas afirmam isso expressamente. Não há como convalidar os cartões de ponto nesse caso, porque eles não espelham a realidade fática laboral do reclamante. E, finalmente, com relação ao ponto que na sentença de primeiro grau perdemos aí a hora extra intervalar, o juiz entendeu, com base no depoimento da testemunha do banco, que apenas na primeira quinzena é que eles não conseguiam gozar do intervalo de 1 hora. Doutora. Ok. Remanescente. Não obstante, a testemunha que sim afirmou isso, falava de si mesma. Ela afirma que na primeira quinzena, o seu intervalo intrajornada era de 30 minutos, e na segunda, com a agência mais vazia, dispunha de intervalo de 1 hora. Falando de si mesma, porque a única testemunha que fala sobre o horário dos dois, que é a testemunha que trabalhou na mesma agência, disse que ambos faziam 30 minutos de intervalo, o que faz sentido, já que eram superiores hierárquicos à depoente testemunha do banco.
Eu peço que o senhor reveja o seu posicionamento, que o restante da turma o acompanhe e, além de não ter tempo com relação à PR, o senhor já adiantou que ficou vencido. Muito obrigada. Eu ouvi com atenção, a sustentação oral é muito boa, muito clara, incisiva, mas é o velho problema das ações de bancário. Se a gente pega as iniciais, o bancário, ele nunca, depois que o processo anda, que vem a instrução, que muda a conversa. Né? Ele chega lá e fala assim, olha, eu trabalhava de tantas às tantas horas, e aí vem a história do horário médio, que tem hora extra? Tem, não há dúvida. As horas extras estão nos cartões. Só que quando o bancário vai reclamar para os seus advogados, aí não tem o horário médio é o maior da agência. Então, o que eu verifico? Aí é a história de confrontar depoimento com documento. O que eu verifico nos cartões? Há dias em que se registra horário até superior ao que ele indica na inicial. Há dias em que se registra. Por quê? Porque, como não existe horário, e é verdade, eu sempre insisto nisso, não existe horário britânico em jornada de trabalho, isso é um pressuposto de que o ponto está sendo fraudado, se todo dia é de 7, também não tem hora extra britânica, como se pretende. Como dizia um colega nosso aqui aposentado, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Não pode ter horário britânico para jornada, mas pode ter horário britânico para hora extra. Isso é uma contradição que os nossos colegas juízes de trabalho não enxergam ou não querem enxergar. Horário britânico vale para fins de invalidação de horário registrado, tem que valer para tudo, para a jornada ordinária e para a jornada extraordinária. Aí eu pego os depoimentos. Aí os depoimentos estão divididos. A doutora fala que a testemunha do banco confirma que os registros não eram corretos. Não, me desculpe, mas não é verdade. Eu transcrevo aqui, testemunha do banco, que os horários são registrados, que havia orientação, está aqui, que é a Elaine dele, a Marileia do banco, que os registros de pontos correspondem à realidade. Não se recorda se havia limitação de hora extra na agência, mas não havia proibição do registro das horas extras no ponto. Enfim, o que nós temos? Depoimentos testemunhais divergentes e documentos. Obviamente que eu vou ficar com os documentos. E os documentos, os cartões de pontos, registram variação de jornada. Em alguns dias até em jornada maior do que o velho problema, quer ganhar hora extra, tem todo o direito, mas que peça corretamente. Pede pelo pico. Pede, eu trabalhava todo dia de 7 às 20 horas. Não é. Tem dia que pode trabalhar até às 21, mas tem dia que sai às 5 horas da tarde. É isso que acontece. É isso que a gente vê em banco. É isso que a gente vê quando passamos a noite na porta dos bancos. Tem dia que você vê gente lá dentro, tem agência bancária, tem dia que você não vê ninguém, está escuro, fechado. Então, eu acho que o juiz do trabalho, ele tem que se voltar, ele tem que voltar para a realidade, para o que acontece lá. Se for confiar em prova oral apenas, então, as horas, o cartão de ponto tem hora extra, registro hora extra, não. Em relação ao intervalo, a testemunha realmente fala que ela tinha 30 minutos. Aí, quando se pergunta sobre o intervalo do reclamante, ela diz o seguinte, eu não sabia se o reclamante tinha ou não intervalo, está transcrito aqui no meu voto. Nós não podemos. É por isso que a gente fica assustado, né? O sujeito trabalha no banco durante 5 anos, ganha todos os salários, ganha isso, depois ele vem uma ação, ele ganha um prêmio de loteria, ganha R$ 1 milhão, R$ 1,2 milhão. É um problema sério. Equiparação salarial, a doutora já disse lá. Lá nos primórdios da equiparação salarial, quando eu advogava, na década de 70 e 80, nós me lembramos, a equiparação salarial era dentro do estabelecimento. Né? Era o mesmo local. A jurisprudência foi alargando isso. O TST falou que até na mesma região metropolitana. Então, tanto que a reforma trabalhista está tentando botar isso nos eixos de novo. Está dizendo, olha, trabalho igual, está dentro do mesmo estabelecimento. Porque tudo pode variar se o estabelecimento não for o mesmo. Caso aqui, agências diferentes, a doutora disse, da tribuna, é verdade. Então, se é agência diferente, carteiras são diferentes, clientela é diferente, né? Produção da agência é diferente. Então, não tem jeito. Se trabalha gerente, que para mim trabalha em agência diferente,
ou seja, não, fora, não no mesmo estabelecimento, dificilmente terá, a não ser que ele faça uma prova de que era exatamente, aí a prova é dele, porque o estabelecimento é diferente, pressupõe-se que há uma produtividade diferente, menos que ele faça uma prova de que era tudo igualzinho, inclusive produtividade, inclusive carteira de cliente, eu mantenho a sentença. Não deu por esse fundamento. Então, doutora, eu vou parabenizá-la pela sustentação boa que ela fez, mas também, com todo respeito, não me convence. Obrigada. Doutor Alexandre. Presidente, eu vou pedir vênia ao doutor João Bosco, relator, para divergir parcialmente no que diz respeito às horas extras. Concordo plenamente que essa questão das horas extras britânicas também tem que ser rechaçada pela Justiça. E não somente o controle de ponto britânico. Mas, nesse caso especificamente, a prova me convenceu que ele tinha algumas atribuições antes e depois de abrir e fechar o seu ponto, que eram ligadas à questão do vigilante, de aguardar o vigilante fazer vistoria, se uniformizar, para depois ingressar na agência e, ao final, também isso. E um outro ponto é que, como a gente está reconhecendo que durante pelo menos os primeiros 15 dias de cada mês ele tinha só 30 minutos de intervalo, nesses dias especificamente vai haver uma prorrogação de pelo menos 30 minutos na jornada. Pode estar reconhecendo, doutor Alexandre? Sim, o voto está mantendo que o intervalo, né? Os 30 minutos nos primeiros 15 dias. Então, se ele trabalhou esses 30 minutos, pelo menos esses 30 minutos vão ser prorrogados ao final da jornada, além do cartão de ponto. Né? Isso seria, inclusive, 1 hora, né? Seria 30 minutos suprimidos, 1 hora... Não, esse está mantendo, para pagar 1 hora. Mas ele trabalhou 30 minutos a mais, é isso que eu estou ponderando. Então, nesse aspecto, eu peço vênia para divergir de Vossa Excelência, registro que recebi o memorial, viu, doutor? Porque eu acho que a sentença arbitrou a jornada aí a partir de uma média tomada pela prova oral, já que os cartões de ponto eu não estou reconhecendo a credibilidade. Então, nesse aspecto, eu manteria a sentença e, quanto ao mais, estou plenamente de acordo com o voto, especialmente a questão da equiparação salarial, porque realmente não tem como aferir a identidade da produtividade de paradigmas e reclamantes. Então, só quanto a esse aspecto das horas extras, é que eu manteria a sentença. Doutora Maria Estela. Vou acompanhar o relator. Então, prevalece o voto do relator, por maioria, vencido o doutor Alexandre, nesse item que é o das horas extras. Muito obrigada, bom dia. Obrigada, senhora doutora, bom dia. Processo número 16 da pauta é o RO número 11.109.73/2015. Recorrente Anderson de Sá Costa e o Banco Bradesco S.A. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Gustavo Bastos Marques Aguiar, pelo recorrente Anderson. 16. 16 da pauta, tem a palavra o relator para a súmula do seu voto. Intervalo da jornada, recurso às 2 partes. Eu estou conhecendo de ambos os recursos. As matérias são sempre as mesmas. Aqui tem o que tem de diferente aqui. O reclamante quer as 6ª e 7ª horas, além daqueles casos do Bradesco, nós conhecemos, uma hora de trem, não sei o quê, ele quer a 6ª e 7ª, ele era gerente e está dizendo que não tinha cargo de confiança e quer as 6ª e 7ª horas. Eu estou conhecendo, dou provimento ao recurso reclamado,
para autorizar a dedução dos créditos devido ao reclamante a título de horas extras intervalares, porque tem pagamento dos valores quitados a título idêntico, conforme se apurar a liquidação de sentença, pelos comprovantes de pagamento relacionados aos autos. A compensação daquilo que já foi pago. Excluída a condenação ao pagamento das comissões sobre venda de produtos, tais como discriminadas na sentença, acrescidas dos reflexos correspondentes. Absolvida a condenação no pagamento de diferenças salariais e reflexos decorrentes da substituição de 20 dias de licença médica do gerente Ronaldo Carvalho, bem como das diferenças relacionadas à substituição no interregno entre a saída do gerente Ronaldo e a chegada da gerente Maria Luísa da Fonseca Antunes, que já não era substituição mais. Tem até súmula antiga do TST, no tempo das boas súmulas, sobre isso. Nega o provimento ao recurso reclamante. Reduz o valor da condenação para 65 mil, com custo de 1.300, ficando autorizado o banco a pleitear a redução do montante quitado maior junto à entidade arrecadadora competente. Palavra, doutor. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, demais jogadores e presentes. Eu peço vênia ao eminente desembargador relator, que merece todo o meu respeito, decisões sempre ponderadas, mas eu gostaria de fazer algumas considerações em relação a alguns pontos. Para começar, houve um requerimento de correção de erro material constante da conclusão da sentença, que foi feito em primeira instância, não acolhido, e ele consta do recurso. Ele é pertinente ao intervalo intrajornada do período em que o reclamante era caixa. Há um flagrante erro material na conclusão, no sentido de que, na fundamentação, a condenação em pagamento de 1 hora fundamenta-se exatamente em função do excesso regular às 6 horas de trabalho e a não concessão de 1 hora de intervalo. Esses são os fundamentos. Já na conclusão, consta o pagamento de 1 hora extra diária nos dias em que não tiver sido concedido 15 minutos de intervalo. Então, a condenação, na verdade, se baseia na não concessão de 1 hora e a conclusão fala em não concessão de 15 minutos. A minha visão é um flagrante erro material que, através de petição na forma do 897-A para a Funda CLT, foi requerido em primeira instância e não atendido. Então, ele consta aí do item 3.2 do recurso ordinário do reclamante. É uma questão até de ordem, seria aí. Bom, quanto às matérias de fundo, no tocante ao cargo de confiança, eu tomei o cuidado de pesquisar os entendimentos dessa turma a respeito dessa matéria e percebi que o entendimento que predomina no sentido de, mesmo o reclamante não tendo, o trabalhador não tendo subordinados ou assinatura autorizada, isso não é o suficiente para afastar o cargo de confiança. Bom, mas me parece que a situação dos autos é um pouco distinta. Ela tem alguns detalhes que distinguem um pouco desse entendimento que predomina nesta egrégia turma. Bom, em primeiro lugar, a afirmação da sentença, no sentido de que as anotações pertinentes a esse tema, constantes da carteira de trabalho do reclamante, trariam para ele próprio o ônus de comprovar que não ocupava cargo de confiança, data vênia subverte a ordem constante do artigo 818 da CLT. Não é razoável exigir que o reclamante, inclusive, faça uma prova de fato negativo. Bom, o certo é que, lida a prova oral, não se identifica detalhamento por parte das testemunhas acerca das atividades, das tarefas desempenhadas pelo reclamante. O único que entra nesse detalhe é o próprio autor, que menciona que, como gerente, realizava basicamente as tarefas de atendimento a clientes, abertura de contas, cadastro de clientes e venda de produtos. Eu quero crer que o desempenho dessas tarefas não podem ser considerados, ou melhor, não podem enquadrar o reclamante no cargo de confiança. O artigo 224, parágrafo 2º da CLT, como é sabido, contém, apesar de falar, além da distinção remuneratória, do exercício de funções de direção e gerência, na visão da doutrina e da jurisprudência, que me parece não divergir,
exigem, ainda que mínimos, que o reclamante, que o trabalhador detenha algum poder especial. Ainda que não sejam aqueles intensos previstos lá no 62.2 da CLT, é exigível que, para se enquadrar como ocupante de cargo de confiança, ele tenha poderes ainda que mínimos. E a prova, ou melhor, a confissão da proposta do banco não deixa dúvida quanto à inexistência de qualquer poder em relação aos demais empregados, inclusive à época em que o reclamante ocupava o cargo de caixa. Eu peço licença, então, para reler, ou melhor, para ler o depoimento pessoal da proposta do banco. Aspas, o autor não tinha subordinados enquanto gerente. Ao ser classificado como gerente, o autor não recebeu poderes e alçada diferenciados, mas passou a desempenhar tarefas próprias de gerência. O autor não possuía assinatura autorizada e não possuía autonomia para a tomada de decisões em nome do banco. O reclamante não tinha poderes para fazer liberação de operações. O que me parece constar do caso concreto é que a situação do reclamante não se diferenciou entre o período em que ele era caixa e o período em que ele passou para gerente. Então, eu não consigo verificar aqui, data máxima vênia, enquadramento da situação do autor no cargo de confiança, ainda que seja do bancário. Por esses motivos, eu entendo, eu insisto, peço vênia ao eminente juiz relator, desembargador relator, insisto no pagamento, no deferimento da 7ª e 8ª horas trabalhadas por dia. E um último ponto que eu chamaria a atenção diz respeito às férias. Bom, a controvérsia reside no seguinte fato. A alegação do inicial é no sentido de que o reclamante era obrigado a converter em 10 dias aquele abono previsto lá no 143 da CLT. E a defesa refuta dizendo que tratava-se de uma opção. Ocorre que não juntou nenhum documento, o aviso, o recibo de férias, nenhum documento sequer, para provar que tenha o reclamante optado por, entre aspas, vender os 10 dias de cada período de férias a que ele tinha direito. Então, entendo que não está, ainda que se trate, ou melhor, que se trata de uma opção e não do empregado e não do empregador, o que não ficou demonstrado nos autos. Então, a matéria, como já mencionado, as matérias não são complexas, são recorrentes. O reclamante, então, insiste nas suas razões de recurso e contra-razões recursais. Sim, o Vitor também, aí ele começa a sustentação, e ele tem que fazer isso. Eu acho, doutor, se tem algum erro ou equívoco de jurisprudência, não é dessa turma, não. Eu vou morrer dizendo isso. Porque se tem alguma turma que diz que gerente bancário não tem cargo de confiança, porque essa história de ter ou não ter subordinado, ter ou não ter assinatura, porque nós sabemos que é uma equipe que funciona dentro do banco. Se o seu cliente tivesse esses poderes que o senhor quer que ele tenha, que o senhor perguntou para a proposta e falou que não tinha, e você pergunta de Vossa Excelência em audiência, ele seria gerente geral e ele não teria, de acordo com o súmula TC, hora extra nenhuma. Essa chamada confiança mitigada do bancário, não é? Ele precisa, até os chefes intermediários recebem gratificação, que estão abaixo do gerente, o gerente não precisa ter subordinado. No máximo, uma secretária, e olhe lá, a secretária pode ser uma para toda a gerência, hoje nem secretária mais existe. Obrigada. Gerente é o sujeito que representa o banco nos negócios dele, em maior e menor intensidade. Se é um gerente de menor hierarquia, que é o gerente de conta, não sei o que, ele tem contato com uma clientela específica. Se é o gerente geral, esse sim representa, assim, em nome do banco, esse tem direito a hora extra. Agora, se alguma turma desse meu, e eu sei que tem, considera que gerente não é cargo de confiança bancária, sinceramente, eu acho que nós devemos rasgar a CLT. Isso é um aspecto. O outro é o seguinte, aí já é uma questão mais geral. Prova de cargo de confiança. Ora, gerente, em princípio, chefe, em princípio, e ganhando mais de 1/3 de gratificação da remuneração, tem cargo de confiança. Ele que tem que fazer a prova de que não tenha. Até porque, e aí eu coloco a questão mais geral, é uma situação absolutamente injustificável hoje, bancário ter jornada reduzida de 6 horas. Me dê um motivo para que o bancário tenha jornada diferente dos outros hoje. Não tem. Isso é um entulho corporativista que está na CLT, que qualquer hora vai ter que sair. Por que o bancário tem direito a ter uma jornada reduzida em relação ao pedreiro, ao servente pedreiro, ao trabalhador rural, esse sim que trabalha feito um burro? Não tem. Então nós temos que olhar esse artigo 224 com outro
de outro modo, com outro filtro. O que essa jurisprudência de Vossa Excelência não faz. Aliás, ela olha de modo inverso. Quer dizer, essa jurisprudência, ela insiste nessa linha de manter um quisto corporativista dentro da legislação trabalhista, um privilégio que não se dá aos outros trabalhadores. Gerente de banco tem cargo de confiança, em princípio, por princípio, e dificilmente não terá. Dificilmente não terá. Nós temos hierarquia entre gerências. Temos gerentes geral, temos gerente pessoa jurídica que atende cliente acima de não sei quanto, temos gerente. Nós todos lidamos com o banco, sabemos disso. Então, me perdoe, essa jurisprudência na qual o senhor se vale, ela tenta fazer o que nós dizemos a quadratura do círculo. Não tem jeito. Até faz, infelizmente, decisão judicial faz a quadratura do círculo, quando não deveria fazer. Deveria aplicar a lei. A outra questão que Vossa Excelência levanta é das férias. Quer dizer, agora o empregador teria de ter um terceiro documento em relação às férias. Isso não está previsto. Os dois documentos relativos à férias são a questão prevista na CLT. Quais são? O aviso e o pagamento das férias. E os dois aqui indicam venda de 10 dias das férias. Quer dizer, agora deveria pegar um documento extra dizendo, olha, eu estou vendendo mesmo. Não, o documento que já consta que há venda das férias. O reclamante tem que fazer uma outra prova de que ele era obrigado a vender as férias. Aí é outra história. Frequentemente nós já demos, essa turma dá, e eu acho que qualquer juiz deveria dar, se houver uma prova, no sentido de que há uma coação, uma obrigação de vender as férias. Agora, o documento de férias aqui, que eu examinei, já revela que ele está recebendo e gozando de 20 dias porque vendeu 10. Isso é o quanto basta. A questão que o senhor levanta com relação ao intervalo, doutor, eu confesso que não está no voto. Vossa Excelência, antes, eu confesso que a minha dificuldade, a dificuldade de todos nós, ontem alguém falou lá na sessão, e é verdade, foi a doutora Adriana Goulart de Sena, ela tem inteira razão. Ela falou assim, Orlando, o processo físico era uma coisa, processo eletrônico é outro. Processo eletrônico, você não tem limite, tudo pode ser colocado aqui muito dentro, grandes. Texto, documento. Eu te confesso que eu ainda tenho dificuldade de manusear processo eletrônico. Vossa Excelência falou que tinha o erro material, pediu a correção, certamente isso passou despercebido a mim também. Só para não atrasar o julgamento, Vossa Excelência pode fazer e se Vossa Excelência tem razão se a situação for essa. Ele falou da contradição do intervalo. Ele tem razão. Me faça um embargozinho que eu vou resolver através de embargo. Ou, se a turma quiser, eu acho que é bobagem fazer isso, adiar por conta disso. Eu resolvo nos embargos, eu dou provimento dos embargos, porque se é verdade, deve ser Vossa Excelência, não iria dizer o que está nos autos aqui. O voto não contempla isso. Ou seja, o voto cometeu o mesmo equívoco, o mesmo erro da sentença, e não pegar essa particularidade. Agora, Vossa Excelência está fazendo seu papel de advogado, eu tenho que fazer meu papel de juiz. Qual que é o meu papel de juiz? Aplicar a lei. E o que diz o parágrafo 2º, 224? Chefe, você nem gerente, chefe de serviço, não sei o quê, tal. E diz mais, e outros cargos assim considerados pelo banco. O banco pode pegar um sujeito que não tenha cargo e dizer, olha, você vai ser meu funcionário de confiança aqui dentro da agência. Eu vou te dar 50% de gratificação, você vai ser meu funcionário de confiança, para olhar os outros. Sem cargo de gerência, sem nada. Se o banco assim o designar, cargo de confiança, e pagar para ele 50%, terá cargo de confiança. Então, eu mantenho meu voto, respeito o seu ponto de vista, respeito a jurisprudência, mas digo que ela está equivocada, não a dessa turma. A jurisprudência dessa turma é a jurisprudência, digamos, que tenta enxergar o processo, ou que está no processo, em conformidade com a realidade que está aí fora. Vossa Excelência sabe disso. Hoje não tem funcionário, é uma categoria que está em extinção, né? Porque antes, raramente, a gente via uma reclamação de gerente. Raramente. Hoje, 99% das reclamações de bancários são de gerente. Observem isso. Por quê? Porque não tem mais bancário. Bancário, hoje, o senhor sabe, o bancário é a caixa eletrônica que está ali, o senhor vai lá, eu vou lá. Esse que é o bancário comum. Hoje, infelizmente, o banco vai funcionar só com gerente. É assim. Por isso que não tem subordinado.
Então, mantém meu voto. Mas, se for assim, matéria de fato, pode dizer que nós debatemos aqui. Senhor presidente, é uma questão de fato. Pode. Agora, eu é que posso estar enganado, mas segundo as minhas anotações, no tocante às férias, me parece que nesse caso não foi juntado nenhum documento sequer. Nem aviso, nem recibo. Agora, como Vossa Excelência falou que identificou, eu estou sem saber se eu estou equivocado. Não, Vossa Excelência ponha nos seus embargos, embargo aqui nessa turma, e aí porque os advogados, sobretudo reclamantes, gostam muito das outras turmas, mas aí quando vai para a tribuna não pode debater. Nem precisa, às vezes, porque já ganha tudo. Quando vem embargo, não julga embargo. Fala assim, tá, aqui nós julgamos embargo, discutimos embargo. Se Vossa Excelência quer sustentar embargo, pode vir sustentar, então pode tudo. Então, por favor, eu examino. Se não tiver nenhum documento, porque o documento de venda de férias é o recibo das férias. Consta aqui do meu voto que teria os documentos 134. Se não tiver, eu tranquilamente reformo a sentença e dou isso ao reclamante, sem nenhum problema, nos embargos. Perfeitamente, perfeito. Doutor Alexandre. Eu estou de acordo com o voto. Aquela questão que o doutor levantou do erro material na sentença, de fato eu verifiquei que existe e houve alegação no RO e também depois em uma petição avulsa no não, PJE. eu vou corrigir isso aí. O que ele falou, ele tem razão, porque você tem que Já vai corrigir de uma vez ou não? Não tem. Vamos olhar isso, por causa de período. Vamos olhar, tá. Até porque, na forma como constou, é melhor para o reclamante. Porque manda pagar 1 hora quando ele não tiver 15 minutos. E, na verdade, deveria mandar pagar 1 hora quando ele não teve 1 hora e trabalhou além de 8 horas. Mas a gente resolve. Nós vamos corrigir isso. Aliás, se o voto, inclusive, tiver numa situação mais favorável, eu nem mexo no voto. Doutora Maria Estela. Eu acompanho o relator. Agora, eu destacar só uma questão aqui que está no voto e que eu acho que isso é relevante, é a questão das férias. O que a prova oral aqui revela é que não havia obrigatoriedade, tanto que vários das testemunhas tinham férias de 30 dias. Então, como é só ele que era obrigado? É uma situação, assim, díspar, porque aqui revela o que era rotina no banco. Então vamos lá, mas vamos enfrentar os Prevalece, então, o voto na forma proposta pelo relator, à unanimidade. Muito obrigado, bom dia. Obrigado ao senhor, doutor. Processo número 3 da pauta é o RO número 10272, 95-2017. A recorrente é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, recorrido Geucimar Edson de Campos. Inscrita para sustentação oral, doutora Helena de Cássia Carneiro, pela Confederação. 3. 3 da pauta. Meu, né? É seu. Tem a palavra. Aqui nós temos, senhora presidente, eu me lembro desse caso, nós já temos até súmula, não é? Que não foi simulado aqui, numas férias que não estava, houve até uma audiência pública. Mas foi simulada a questão da decadência, né? Outra questão, não foi da decadência, não, foi do requisito da... Foi da decadência, né? Não foi a questão do requisito, se deveria haver uma notificação pessoal ou não. Não, foi da decadência. Gente que estava aplicando a decadência, se não... eu já não entendo. Eu acho que não o prazo da notificação pessoal. Caso, vamos ver se a súmula... Sobre o prazo da notificação pessoal. Prazo decadencial. Se ultrapassou o prazo decadencial. Se era antes ou depois, tá. Não foi a questão da forma da notificação, para quem... Não, foi o prazo. O prazo. Não, então eu estou olhando aqui, eu estou usando essa súmula, entretanto, diante da súmula... A súmula, então, eu estou falando, a súmula 61, ela não dispensa a notificação prévia, não é isso? Ela não cuida disso. Não cuida disso. Então, eu vou até retificar o voto, viu? Eu estou conhecendo e negando o provimento. Então, agora é por 2 fundamentos. Primeiro, não tem notificação prévia. Eu até tenho uma divergência da turma, que nós todos detestamos contribuição sindical, menos os sindicatos e os advogados, é claro, né? E vamos ver se ela acaba agora. Mas me parece que o governo Temer, enfraquecido com as estripulias estão reveladas, aí já está até para abrir mão disso, vai voltar atrás, enfim. Estava todo mundo festejando. Agora, eu tenho até uma divergência. Eu tenho até uma divergência da turma. Eu acho que quando é contribuição sindical de empregado, a turma até adota esse mesmo ponto de vista aqui. Para mim, quando é de empregado,
o fato gerador é estar trabalhando no mês de março de cada ano, o patrão já sabe, é um dia de salário, ponto final. Não precisa de notificação, não precisa nada. O patrão tem que ir, descontar, mandar para o sindicato. Quando é empregador, eles exigem, inclusive para o empregado também, onde exige, quando é para o empregador, aí isso é um crédito tributário, de natureza tributária, tem que haver uma notificação com todos, e que não aconteceu no caso. E aqui mais ainda, tem que ter prova de que, e essa prova é fácil de obter, porque obtém-se essa prova através do ITR, né? ITR revela isso tudo, tem que ter prova de que tem atividade, né? Tem empregado, tem atividade, porque às vezes você tem uma terra, ter a terra por si só, sem empregado, um quinhão de terra, não implica em obrigação de pagamento da contribuição. Do meu ponto de vista, a Confederação pode até pensar diferente, certamente pensa, mas eu estou conhecendo o recurso e negando-lhe o provimento. Palavra, doutor. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, Lúcia procuradora do trabalho, egrégia turma, bom dia. Bom dia. Excelência, quanto às questões postas pelo desembargador relator, quanto à notificação pessoal, a súmula 61, ela fala assim da questão dela ser prévia, porque a discussão foi se ela poderia ser feita antes, se ela teria que ser feita antes do vencimento da contribuição, e aí entende-se prévia, ou se ela poderia ser feita posterior ao vencimento. E a súmula veio fechar esse entendimento de que a notificação pessoal ela pode ser feita após o vencimento. A questão dela ser prévia, ser feita antes do vencimento da contribuição, isso não é mais exigido. Então, ela foi feita dentro do prazo do 173 do CTN, conforme a súmula 61 do tribunal aqui. Então, essa parte do voto, eu não vou mexer, eu vou manter. Eu não participei dessa súmula, eu estava de férias. Foi a doutora Mônica que foi redatora? Não, graças a Deus dessa José Eduardo. José Eduardo. Então, essa parte do voto está mantida. Eu até cito. Cito que houve a notificação posterior na forma da súmula, eu me curvo à súmula. Eu não concordo que a notificação de contribuinte do fisco ela tem que ser prévia, inclusive especificado, com todos os detalhes, né? Mas eu aplico a súmula, me curvo à súmula. Agora vem outro aspecto, que é esse aí. O fato gerador também inclui esses dois aspectos, ter atividade ou empregado. Se tem empregado, tem atividade, né? Sim. Quanto a essa questão do enquadramento sindical, Excelência, não é nem entendimento da CNA, é o que dispõe o Decreto-Lei 1166 de 71. Este contribuinte ele não está enquadrado por ter empregado rural, que seria a linha A do Decreto-Lei 1166. Ele está enquadrado na linha C, e diz a linha C do Decreto 1166 de 71. Considera-se empresário ou empregador rural os proprietários de mais de um imóvel rural, desde que a soma de suas áreas seja superior a 2 módulos rurais da respectiva região. Então, a linha C, que é o enquadramento deste contribuinte, não exige que ele tenha empregado. Basta que tenha a prova de que ele tem mais de uma propriedade e que essas tenham mais de 2 módulos rurais. E esta prova ela foi juntada nos autos. Ao contrário do juiz de primeira instância, não é prova unilateral, porque nós juntamos o CCIR, que é o Certificado de Cadastro do Imóvel Rural, emitido pelo INCRA. O CCIR, o contribuinte tem que ir lá anualmente, informar os dados da propriedade, fazer todas as declarações, e o INCRA faz o cálculo do módulo rural. Então, é um documento emitido pelo INCRA e juntado no ID BB 91137 e EF 755D8. Foram juntados 2 CCIRs das 2 propriedades do contribuinte e que prova não só que ele tem mais de 2 módulos rurais, prova que ele tem 17,23 módulos rurais. Então, a prova do enquadramento sindical ela foi juntada nos autos, não é unilateral, como disse o juiz de primeira instância, e prova que este está enquadrado na linha 2C do Decreto-Lei 1166 de 71. Também, Excelência, para acrescentar essa sustentação oral, o módulo rural, como muitos vêm entendendo, não é tamanho de propriedade. O módulo rural ele é calculado pelo INCRA de acordo com a exploração da terra. Nós não estamos medindo o tamanho de propriedade, nós estamos medindo quanto que a propriedade, nós não, o INCRA,
quanto que a propriedade está sendo explorada. Então, quando a propriedade tem mais de 2 módulos rurais, ela está sendo explorada, porque não seria possível calcular o módulo rural sem exploração da terra, sem o exercício da atividade rural. O Estatuto da Terra, na lei, no artigo 4, traz a definição do módulo rural para exemplificar como que é feito esse cálculo pelo INCRA. Ele diz no inciso 3º, módulo rural, a área fixada nos termos do inciso anterior. E diz o inciso anterior, o inciso 2º, propriedade familiar, o imóvel rural que é direto e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e, eventualmente, trabalho com a ajuda de terceiro. Essa é a definição do módulo rural. E é esse critério que o INCRA utiliza para dizer quanto que a propriedade está sendo explorada. O cálculo do módulo rural está disposto na instrução 5 do INCRA. Ela tem mais ou menos 51 páginas para que o INCRA utiliza como base para a definição e para o cálculo do módulo rural. Então, Excelência, nós entendemos que aqui, neste processo, houve a prova do enquadramento sindical com os CCIRs emitidos pelo INCRA e juntados nos autos, não tendo necessidade de se comprovar que tenha um contribuinte empregado rural, porque não é este o requisito do enquadramento deste contribuinte, e sim na linha C, que trata especificamente do módulo rural. Também entendemos que houve a notificação pessoal, conforme a súmula 61 do TRT. Também a notificação pessoal foi recebida pelo próprio contribuinte e assinada por este, conforme a R juntado nos autos. Então, entendemos que todos os requisitos para a ação de cobrança da contribuição sindical deste processo foram cumpridos integralmente, devendo, assim, a sentença ser reformada. É o que se pede. Vou manter meu voto, senhor presidente. Eu acho que nós temos que usar um critério único. Lembram, Vossas Excelências, que a gente só impõe pagamento de contribuição sindical compulsória para atividade urbana, empresa urbana, quando ela tem empregador. Isso aí está expresso na CLT. Expressa-se agora, com todo respeito, eu não vou adotar um outro critério para a CNA, para propriedade rural. Para mim, eu fico no artigo, eu cito o decreto 1166, 71. Para mim, tem que ter prova de que tem empregado. Porque, veja bem, ela está dizendo que uma pessoa que tem 17 módulos rurais em termos de tamanho, não é possível que não se faça prova de que essa pessoa tem empregado. Né? CAGED e tudo mais. Tem que ter empregado. Porque nós sabemos que eu cito um caso pessoal meu, a propriedade que era minha do meu irmão, que está lá fechada há 2 anos com a morte dele. Ela tem, para a região, ela tem 4, 5 motos, ela é fechada 2, 3 anos, não tem nada lá, está criando mato, porque não achamos comprador. Tem que ter atividade. Ter terra apenas, eu não posso compactuar com esse entendimento, de pagar a contribuição sindical rural apenas pelo fato de ter terra. Tem que ter atividade, mesmo critério que nós usamos para as atividades urbanas. Doutor Alexandre? Presidente, eu vou acompanhar o relator, só acrescentando... Ela vai lá nas normas do INCRA, que um dos documentos do CCIR que a doutora menciona, de fato, apresenta que são 17 módulos rurais, mas é uma propriedade média propriedade improdutiva. Está constando no mesmo documento, é uma média propriedade improdutiva. Ou seja, não atende ao requisito de que o imóvel está sendo explorado. Se ela é improdutiva, ele não é explorado, como atividade rural. E no outro consta 0 módulo rural. Então, mesmo os documentos que a doutora menciona e invoca, no meu entender, não dão suporte ao doutor Alexandre, esse critério do INCRA é para outro fim, que a CNA quer se aproveitar dele agora para cobrar a contribuição sindical. E consta expressamente, média propriedade improdutiva. Se é improdutiva, não tem exploração da atividade rural. Então, não atende ao requisito da linha C também. Tem um documento dizendo que está improdutivo, nós estamos perdendo tempo. Eu vou acrescentar esse fundamento aqui. Isso. E o outro é 0 módulo rural. Tem 3 módulos fiscais, mas 0 módulo rural. No outro documento que a doutora menciona. Vai ser um atraso se esse aspecto da reforma for negociado pelo tempo. Doutora Maria Estela?
Acompanhe o relator. Então, prevalece a forma proposta pelo relator à unanimidade. Obrigada, bom dia a todos. Bom dia, senhora. Então vamos para a próxima. Com início a sessão designada para as 9h40, de relatoria da doutora Mônica Sete Lopes. Observando a precedência das inscrições, o primeiro processo é o 26 da pauta, é o RO número 10.653/35/2016. A recorrente é RN Comércio Varejista S.A. e também o Elice de Castro Magalhães, recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Elias Nergin Neto, pela RN 26. 26 da pauta. Nega o provimento ao recurso do reclamado, dou provimento parcial ao recurso do reclamante para condenar o reclamado a pagar-lhe 1 hora extra por dia em que não houve marcação do intervalo intrajornada nos cartões de pontos inclusos ou em que sua fruição não foi integral, observando-se neste ponto, por analogia, o disposto no artigo 58, parágrafo 1º da CLT, para a tolerância de 5 minutos, com reflexos e demais parâmetros fixados na sentença, bem como para determinar que as horas extras sejam pagas com adicional, convencional ou legal, o que for mais benéfico. Mantém o valor da condenação por ainda compatível. Tem a palavra, doutor. Senhora presidente, na ilustre pessoa, a quem cumprimento os demais integrantes da turma, senhora representante do Ministério Público, senhores e senhoras secretárias, colegas e estudantes presentes, serventuários em trabalho. Com todo respeito, eu ouso dissentir em parte do entendimento da ilustre desembargadora relatora presidente, pelo seguinte motivo. Analisando a sentença assim, com muita calma, relendo 2, 3 vezes, eu notei o seguinte: o juízo monocrático, ele entendeu por acatar. São 2 períodos distintos. Um primeiro período em que o reclamante era vendedor. E um segundo período em que ele era supervisor. Eu até, com todo respeito, indago a ilustre desembargadora relatora, essa 1 hora do intervalo é de qual dos períodos? É do primeiro período? Porque no segundo período, Excelência, ele já concede essa hora de intrajornada. Vai apurar de acordo com os registros, foi apurado. Doutor. É o que foi apurado. Mas o que eu queria deixar claro é o seguinte: no primeiro período, como vendedor ou vendedora, ela batia o cartão de ponto, tinha os espelhos de ponto, e eles foram recepcionados pelo juízo Acó, que na sentença disse que não vê hora britânica e que ele tem como acolher. Mas no final, ele determina que se apurasse as horas trabalhadas de acordo com a marcação do espelho de ponto. Eu fiquei realmente, com todo respeito, confuso. Se ele acatou os espelhos de ponto, aqui com qual fundamento ele manda apurar ainda se eventuais horas extras nos espelhos de ponto? Não ficou assim da lavra do ilustre monocrático. Com relação ao segundo período, se me permitem, ele era supervisor, ele não tinha mais essa anotação de jornada de trabalho. Assim ficou determinado. E Sua Excelência, sim, nesse segundo período, determinou que fosse acatado, que o intervalo dele foi só de 30 minutos e mandou pagar 1 hora. Ora, é assim, um pouco controverso isso daí, porque se a jornada dele não era controlada, e ao final Sua Excelência entendeu de aplicar 1 hora de intrajornada, não analisou, por exemplo, a jornada, então, nesse período. Também, com todo respeito, não me ative a isso. Então, Excelências, com todo respeito, ouso dissentir aí do entendimento da desembargadora presidente, pediria que fosse reformado o recurso da reclamada no sentido de abstê-la de pagamento de 1 hora extra nesse segundo período em que ele trabalhou como supervisor, essa hora de intrajornada. E que, quanto ao recurso da reclamante, fosse improvido. É assim que se pede.
A questão aqui toda é a natureza desse cargo do segundo período, quer dizer, o 62, a restrição do 62 em relação à limitação de jornada para a pessoa que exerce cargo em confiança, o cargo de confiança diferenciada, né, ela não tem nada a ver com a parte do 62.2 que fala de ausência de controle. O cargo de confiança não é por falta de controle, é porque ele ganha muito mais. Ele tem controle normalmente, mesmo o grande chefe, ele tem a jornada dele controlada pela própria atividade. Ele está lá na empresa e ele dá muito mais tempo para a empresa do que o outro empregado, às vezes, que é empregado ordinário, porque ele está disponível a qualquer hora, exatamente porque ele ganha mais. Aqui, o salário dele não era diferenciado, isso está considerando a minha, pelo menos do meu ponto de vista, respeitáveis os outros entendimentos, de modo a que ele tivesse excluído do regime de limitação de jornada. Então, ele tinha que ter a jornada dele quando ele estava na loja, estava lá trabalhando, ele era um supervisor daquele empreendimento, daquele estabelecimento, ele tinha que ter o controle de jornada, sim, né? Então, eu estou mantendo a sentença nesse aspecto, e em relação à dúvida do doutor, a apuração é pelos cartões de ponto. Então, é porque a gente, olhando o cartão de ponto, achou lá dia que não tinha registro, e tem uma fala do preposto, que diz que quando não tinha registro, ele não tinha gozado. Então, eu estou considerando que é o depoimento pessoal do preposto os cartões. Então, mantenha a proposta de voto tal como formulada. Doutora Maria Estela? Acompanhe. Doutora Olívia? Também vou acompanhar. Então, a unanimidade prevalece na forma proposta pela relatora. Obrigada ao senhor, doutor. Sempre muito obrigado. Senhor, muito... Processo número 50 da pauta é o ROPS número 11.599.29/2016. Recorrente José Pereira da Silva, e recorrida série Serviços Técnicos e Industriais Limitada. Inscrita para sustentação oral, doutora Priscila Vaz Ferreira Adame, pela recorrida séries 50. Eu estou conhecendo e negando provimento. A senhora aguarda o primeiro voto de divergente, doutora? Doutora Maria Estela. Não tem que achar ele aqui. 599, né? Estou de acordo. Doutora Olívia. Também estou de acordo. A unanimidade prevalece na forma proposta pela relatora. Muito obrigada, senhora. Bom dia a todos. Bom dia, senhora. Processo número 19 da pauta é uma inscrição feita na sessão. É no RO número 10.527.66/2015. Recorrente Arcon S.A. e também Michele Salles de Oliveira, recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Miguel Henrique Valadares, pela recorrente Arcon. 19. É o 19 da pauta. Eu estou conhecendo do recurso, estou dando provimento ao recurso da reclamada para absolvê-la da condenação que foi imposta, negando provimento ao recurso da reclamante. Invertidos os ônus, etc. O senhor aguarda o primeiro voto? Aguardo, excelência. Doutora Maria Estela. Doutora Olívia. De acordo. A unanimidade prevalece. Obrigado, excelência. Obrigada ao senhor, doutor. Doutora Mônica, tem um advogado no 27 que está ausente, doutor Paulo Katsumi Fuji. Passa Quer para fazer outra o sessão. 27? Pode passar para outra sessão, a gente passa tudo depois. Com início a sessão designada para as 9h50, de relatoria da doutora Maria Estela Alves da Silva Campos. Há uma sustentação oral à distância, originária do foro de Governador Valadares. No processo número 1 da pauta, é o RO número 10.077.61/2015. Recorrente José Reginaldo Borges de Souza e também Itaú Unibanco S.A., recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Clóvis Oliveira de Souza, pelo recorrente José Reginaldo. Número 1 da pauta, doutor Clóvis, o senhor nos ouve? Perfeitamente, excelência. Então tá, nós também estamos ouvindo o senhor muito claramente. Eu vou dar a palavra, então, à relatora para que ela faça a súmula do voto dela. Perfeito. Eu conheço dos recursos interpostos. No mérito, nego provimento ao apelo do autor, dou parcial provimento ao do reclamado para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais fixada na sentença em R$10.000. Reduz o valor da condenação para R$40.000, com custas de R$800 pelo reclamado, que fica autorizado a buscar a devolução do valor pago a maior junto à entidade arrecadadora. Tem a palavra, doutor. Muito bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a digníssima
relatora, na pessoa de quem eu cumprimento os demais componentes dessa mesa. Excelência, o nosso recurso, ele baseia-se exclusivamente no enquadramento do recorrente ao parágrafo 2º do artigo 224 da CEL. Foi requerido horas extras a partir da 8ª hora. O recorrente, ele ocupava o cargo de gerente comercial de agência. Posteriormente, a nomenclatura foi alterada para gerente geral comercial, tá? E, a partir de aí, o banco o isentou da assinatura de cartões de ponto. Bom, não alterou nada, conforme ficou provado nos autos, a mudança da nomenclatura não alterou nada nos afazeres, nas atribuições do reclamante. Ao contrário do que foi fundamentado em primeira instância, não teve prova alguma de que o recorrente fosse gerente geral e que tivesse domínio da agência. Eu gostaria de ler um trecho dos depoimentos que foram colacionados nos autos, que estão à disposição. O seguinte, primeira testemunha do banco recorrido, sou Moisés, que a jornada mínima do reclamante a jornada mínima que o reclamante tinha que cumprir era de 8 horas. Isso é a testemunha do banco. A outra testemunha ouvida a rolo do banco recorrido, o senhor Anderson, que foi ouvido na vara do trabalho de Belém, ele disse o seguinte, que o reclamante tinha direito a 1 hora de intervalo, mas como não bate ponto, o depoente não tem como afirmar efetivamente se gozava desse tempo citado. Continuando o seu depoimento, ele disse que o gerente geral comercial tem jornada de 8 horas. Excelência, a prova testemunhal apresentada pelo próprio banco recorrido, ela é incontroversa, inequívoca, de que, apesar de não bater ponto, o recorrente tinha que cumprir uma jornada mínima, o que cai por terra toda a alegação defensiva de que havia uma jornada livre. Outro trecho que nós gostaríamos de citar é com relação ao depoimento da Cíntia, que foi ouvida na vara do trabalho de Guanhães, que dividiam as atividades de agência, o reclamante com o gerente comercial e o gerente operacional, sendo que este cuida dos caixas e tesoureiro, que é o reclamante como gerente comercial. Que inexiste superior hierárquico ao empregado ocupante de cargo de gerente operacional dentro da agência. Ou seja, as agências do Itaú, elas são divididas em operacional e gerente comercial. Não havia um gerente geral, um gerente que coordenasse toda a agência. Aí, continuando aqui, o depoimento da Cíntia, que o gerente operacional registrava o seu horário de trabalho, que o reclamante não contava com alçada de concessão de empréstimo, sendo que o pedido de empréstimo era recebido e aprovado pelo sistema do banco, que o reclamante não portava a chave do cofre, nem da agência, nem da tesouraria. Tá? Então, são vários os depoimentos nesse sentido. A outra testemunha do banco, o Sorelco, ele disse que o reclamante não podia admitir ou demitir empregado, nem tinha autonomia para aplicar penalidades. E em eventual necessidade de punir algum funcionário, o reclamante tinha que se reportar à superintendência e somente aplicaria penalidade com a autorização desta, que sabe disso porque já foi gerente comercial interino, que o reclamante não tinha poderes para dar ordens na área da tesouraria, caixas, pois estes era afeto ao gerente operacional, que o reclamante trabalhava com linha de crédito pré-aprovada e não tinha autonomia para conceder crédito além do limite previsto e que tivesse interesse em reportar, teria que reportar a uma gerência de crédito ou ao superintendente. Que se o reclamante, vejam, excelência,
que se o reclamante determinasse a abertura de uma conta para um determinado cliente e na área operacional, onde tem um gerente operacional, fosse detectada irregularidade ou insuficiência de documentação, este devolveria ao reclamante para que providenciasse a documentação. Caso contrário, a conta não seria aberta. Que o gerente operacional, se fizesse vista grossa para irregularidade, não seria barrada a abertura de conta, pois competia à sua área a verificação da conformidade da documentação. Então, desse depoimento da testemunha do banco, fica claro, excelência, que o gerente operacional, ele tinha até mais poderes que o gerente comercial. Além de comandar operacional, ele comandava a regularidade das operações. E o gerente comercial, ele não tinha autonomia alguma para, depois eu levo o documento, faz aí. Ele não era inferior hierárquico ao gerente comercial. Aí, excelência, vem o seguinte, a testemunha do banco, o senhor Anderson, ele ainda disse que o gerente operacional não é subordinado ao comercial, assim como este também não é subordinado àquele gerente, que esses gerentes têm o mesmo nível hierárquico, ou seja, o gerente operacional ele tinha o mesmo nível hierárquico, assinava ponto e recebia hora extra. O gerente comercial, ele tinha o mesmo nível hierárquico, não assinava ponto e não recebia hora extra, e trabalhava bem mais que o gerente operacional. Que o reclamante não tinha poderes para dar ordem aos funcionários do operacional, como, por exemplo, os tesoureiros de caixa. Isso são depoimentos das testemunhas do banco. A segunda testemunha, também do banco, o senhor Anderson, uma parte do depoimento dele foi interessante, que as metas do sistema AGIR não são definidas pelo gerente geral, que a elaboração de escalas de férias da área operacional era feita pelo gerente operacional e também que também sujeitava ao gerente regional operacional. Então, havia dentro da agência, existe nas agências do Itaú, a subdivisão em área operacional e área comercial. Eles são gerentes do mesmo nível hierárquico e controlam a sua área independentemente, mas não tem autonomia para empréstimo. Os empréstimos todos já estão pré-aprovados no sistema, como restou claro pelos depoimentos tanto das testemunhas do banco quanto das testemunhas do reclamante. Outra parte, excelências, a outra testemunha do banco, sou Moisés, que trabalhou com o recorrente de junho e outubro de 2013, ele disse que o gerente comercial não tem autonomia para aumentar ou diminuir o índice, salvo dentro da alçada estabelecida pelo próprio banco, que não sabe se o reclamante tinha assinatura autorizada, que todos os colaboradores da agência possuem acesso à consulta e restrições de crédito, que todos os colaboradores da agência têm acesso a documentos sigilosos do cliente, que o gerente operacional é quem controla as férias dos colaboradores da área operacional, como caixa e tesoureiro, que o gerente comercial não tinha autorização para intervir na área operacional, que o gerente operacional não estava subordinado ao comercial. Doutor, o senhor tem 1 minuto, tá? Ok. Que a jornada mínima do reclamante, que o reclamante tinha que cumprir, era de 8 horas, que não havia na agência em que trabalharam, reclamante e depoente, uma autoridade máxima. Portanto, excelência, está totalmente descartada essa questão de autoridade máxima, de gerente geral de agência, porque no Banco Itaú não existe isso, principalmente nas agências do interior, igual foi o caso do reclamante. A jornada foi comprovada pela testemunha Elton, que trabalhava de 8h30 às 18h30, 19, com 30 minutos de intervalo nas duas agências, que quando o depoente chegava, o reclamante já estava, mas algumas vezes chegavam juntos, que quando saía, o reclamante continuava na agência, que o reclamante tinha o mesmo tempo de intervalo, ou seja, 30 minutos. Excelência,
os documentos que foram juntados, que foi falados na sentença como prova de poder, foi uma procuração de 2012 com validade para 1 ano, onde essa procuração ela tem restrição quanto aos poderes, limitando que só pode haver assinatura em conjunto com outro gerente. De forma que não há no Banco Itaú, as provas nos autos, elas determinaram, elas foram no sentido único de que não havia um gerente geral da agência. Então, eu gostaria de pedir à digníssima relatora que ela revesse essa posição nesse sentido, e caso ela não reveja essa posição, que o revisor e o terceiro votante peçam vista do processo para uma análise mais detalhada, porque são várias decisões no sentido que no Itaú não existe um gerente geral, não existe uma pessoa que tem o comando da agência dentro do estabelecimento. Isso é no Brasil inteiro, quanto Itaú não existe esse cargo de gerente geral, e está muito bem provado na instrução processual. O banco não trouxe nada diferente do que é a realidade do dia a dia. Muito obrigado. 10 minutos, doutor. Doutora Maria Estela. Eu vou manter a proposta de voto, e no voto são analisados os depoimentos prestados, é analisada também a prova documental. Ele realmente recebia poderes bastante amplos. Alguns, nas procurações, são 4 que identifiquei nos autos, estão discriminados poderes de letras A a P, e apenas 3 deles exigiam que fosse em conjunto com outro empregado. Eu não vejo aqui possibilidade de afastar o recorrente da aplicação do artigo 62(2) da CLT. Com a palavra, doutora Olívia. Eu vou acompanhar, entendeu? Doutor João. Estou plenamente de acordo. Então, a unanimidade prevalece na forma proposta pela relatora. Obrigada, viu, doutor? Bom dia. Obrigado. Bom dia para a senhora. Bom dia, senhor. Hoje está calor. Processo número 5 da pauta é o RO número 10.328.22/2015. Recorrente é Gustavo Eduardo Borges Cardoso e recorridos Pacaluz Comércio Logística Limitada, Triplo Representação e Consultoria Limitada e JR Representações Limitada. Inscrito para a sustentação oral, Dr. Fernando César Teixeira, pela recorrida Pacaluz. 5. 5 da pauta, com a palavra a relatora. Eu conheço do recurso interposto pelo autor, no mérito, nego e provimento. Aguardo o primeiro voto divergente. Doutor Olívia. De acordo. Doutor João. Estou de acordo. Então, a unanimidade prevalece na forma proposta pela relatora. Obrigado, excelência. Obrigado bom ao senhor. dia. Bom dia para o senhor também. Próximo. É o 14 da pauta, é o RO número 11.047.27/2016. Recorrente é Lúcio Guerra e recorrido Aguinaldo Ferreira da Silva. Inscrita para a sustentação oral, doutora Patrícia Generoso Tomás, pelo recorrente Lúcio. 14. Doutora Maria Estela, com a palavra. Lúcio Guerra. Eu conheço do recurso do reclamado, no mérito, dou-lhe provimento para limitar a condenação ao pagamento de diferenças salariais ao período contratual posterior a janeiro de 2014, mantidos os reflexos parâmetros de cálculo fixados na origem. Excluo condenação em aviso prévio, multa de 40% do FGTS, entregas de guia CD-SD. Reduz o valor da condenação para R$ 12.000, com custas de R$ 240 pelo reclamado, que fica autorizado a buscar o valor pago a maior a título de custos processuais junto à entidade arrecadadora competente. Doutora, tem a palavra. Eminente relatora, na pessoa de quem cumprimento todos os demais componentes da turma, as considerações dessa tribuna vão passar de algumas considerações poucas, em razão não só do acolhimento de parte do recurso, como também de 2 situações fáticas que a gente gostaria de destacar em relação ao período, a relação de emprego admitida em período anterior a 2013. 2 questões merecem especial atenção, foram trazidas desde a inicial e em razão disso, servem de contornos à delimitação dos pedidos, que são, primeiro, no pedido contido na inicial, o reclamante alega
que é devido 2 cotas de salário família durante todo o período. A relação de emprego foi reconhecida pela decisão recorrida com base no ônus da prova do reclamado, em razão de ter sido reconhecida a prestação de serviço em data anterior. Contudo, se admitiu a prestação de serviço, a relação de emprego, apenas em 2013, e as delegações contidas no inicial, elas corroboram o reconhecimento da reclamada, principalmente porque o reclamante requereu 2 cotas de salário família, e, se a gente considerar outros elementos, como, por exemplo, o nascimento de sua filha caçula, que se deu em 2012, esse fato é o que mais se aproxima da confissão da reclamada, que admite a prestação de serviço somente em 2013. Então, isso é um elemento fático que está na inicial e que a gente gostaria de trazer, exatamente porque a decisão ACOD, ela decidiu pela relação de emprego em razão da ausência de prova do reclamado, e isso a gente destacou na defesa como um dos elementos que corroborariam, inclusive, a relação de emprego só depois de 2013. E outro é exatamente o salário. O salário descrito na exordial de R$ 700, ele se aproxima do salário mínimo de janeiro de 2014, e não de salários anteriores a essa data. Então, são 2 fatos que estão contidos na inicial, que a gente gostaria de reforçar aqui como fundamentos e como evidências para que a relação de emprego seja reconhecida só a partir de 2013. E a outra questão em relação à motivação da dispensa e à multa do 477, que eu não consegui prestar atenção aqui, mas eu acredito que não foi excluída pelo que eu prestei atenção. E como há uma controvérsia real a respeito da dispensa, o pedido da multa de 477, de exclusão da multa, se fundamenta, inclusive, nessa controvérsia real de motivação da dispensa. São essas 2 questões que eu gostaria de trazer. Com a palavra, relator. Bom, a questão aqui da negativa de provimento com relação ao vínculo é que todas as testemunhas ouvidas atestaram que o autor laborou em prol do reclamado, mas nada disseram a respeito de um suposto labor eventual no período que é objeto aqui do apelo antes de julho de 2013. Ao contrário, eles disseram que eu vinha lá trabalhando. E o que pesa aqui em desfavor do reclamado é o fato de que ele não formalizou o vínculo sequer depois de julho de 2013. Com relação, agora vamos ver aqui as questões, a senhora abordou a questão de diferença salarial, né? Não, a diferença a senhora já deu provimento. Salário família. Salário família. Parece até uma segunda opção que Vossa Excelência faz. Tem 2 opções no que eu estou até de acordo com a segunda opção. Nessa questão aqui do salário família, o que eu considerei é que a sentença aqui avaliou a questão corretamente e que você só poderia exigir o que é contido na súmula 354 se houver uma regularização. Aí, por isso, eu neguei provimento. Existe a comprovação de filhos menores que ensejam direito à parcela. Agora, a outra questão, qual que é que a senhora abordou? E a multa do 477 da real controvérsia em razão da motivação da dispensa que foi reconhecida. Pois é, mas aí como é que nós vamos admitir que quem cumpre a legislação trabalhista está sujeito à multa e quem não cumpre já está excluída dela? Não vejo como prover nesse aspecto. Eu estou de acordo com o relator, inclusive em questão do salário família, primeira opção. Eu mais na linha da sustentação, ficaria com a segunda opção, eu fico vencido. Então, o doutor João vai ficar vencido no salário família. No mais, eu estou de acordo. Só em relação a isso. Tá bem? Muito obrigada, senhora, doutor. Um bom dia.